Boa noite, irmãos. Pelo jeito, vocês não estão muito animados, não. Devem estar, né, irmã? Só está. Então, graças a Deus. Muito bem, irmãos. Quando o irmão Peter falou sobre o encontro de homens, você pode vir e pode trazer também o seu amigo, né? E para vir, né, e ouvir da palavra de Deus. Eu creio que o pastor Joel é um homem de Deus e eu creio que ele vai nos trazer um bom estudo que vai abençoar nossas vidas, né? Então, ore por isso, ore por esse trabalho. Nosso desejo também é que pessoas possam chegar aqui, ouvir a palavra de Deus e poderem ser atraídas à fé cristã. Amém, meus irmãos? Vocês estão meio, assim, parece jururu. O que está acontecendo? Não é porque o Corinthians ganhou, não, né? Não é por causa disso. Eu espero que não, né? Mas hoje à noite, quando nós olhamos para o nosso contexto político, social do nosso Brasil, eu creio que é um momento muito delicado, momento de muita tensão e atenção, né? Mas quando nós olhamos, eu creio que os nossos corações sempre são movidos por esperança, amém? Você crê que podemos ter um Brasil melhor? Eu creio. Se não podemos ter um Brasil melhor, você crê que nós podemos ter uma igreja melhor? Se você crê que podemos ter uma igreja melhor, nós podemos também crer que podemos ter uma família abençoada? Eu creio que sim. Creio que esse é o plano de Deus e tem sido o seu plano para as nossas vidas. Quando nós pensamos no plano de Deus para as nossas vidas, eu creio que o grande desejo dele é manifestar vida e vida em abundância. Agora, quando a gente pensa na sua vida cristã, como está a sua vida cristã, a sua alegria, a sua motivação, o seu prazer em Deus? Quando você pensa, quando chega assim, no domingo, você acorda logo cedo e o seu coração se enche de grande desejo de estar diante da presença, na comunhão com os irmãos, para junto com eles adorar a Deus, para falar dos feitos de Deus durante a semana, para abraçar os irmãos e comunicar e comungar da fé e do amor cristão. É assim que você se sentiu hoje, logo cedo? Quando você acorda logo cedo, o seu desejo logo é abrir a palavra e saber e ouvir o que Deus tem preparado para você naquele dia. Então você acorda com aquela fome espiritual, com aquele desejo de Deus. Quando você vai orar e você começa a falar com Deus, o seu desejo é orar mais do que você tem orado, o seu prazer é falar mais do que tem falado. Como está a sua vida espiritual? Ou a sua vida espiritual está resumida a isso, a obrigações religiosas? Não, eu tenho que ir na igreja, porque se eu começo a faltar na igreja, o pastor já começa a olhar para mim e dizer: e aí, irmão, o que está acontecendo? Por que você não está vendo na igreja? Então, para evitar que ele fique falando, eu vou lá. Você, quando está em comunhão com Deus, seu desejo logo é que o culto termine, e quando o pastor começa a falar, você começa a olhar no relógio e contar os minutos. Ele já falou 10, já falou 20, já falou 30, será que vai falar 40? Pelo amor de Deus, ninguém aguenta. Como está a sua vida espiritual? Eu creio que o plano de Deus é que nós venhamos transpirar Cristo. As pessoas devem perceber a alegria que temos em servir o Senhor. Nós devemos falar de Cristo e a nossa motivação é porque realmente temos prazer nele. Falamos de Cristo da mesma forma, quando nós falamos que adquirimos um bem muito precioso e queremos que todas as pessoas saibam que nós o possuímos. Então, queremos que as pessoas se alegrem conosco. Então, Deus quer que nós vivamos o cristianismo, que nós falamos de Cristo, que nós nos envolvemos com as coisas de Deus de uma forma vibrante, de uma forma alegre,
cristianismo não deve ser visto como meramente o cristianismo de obrigações, de ritualismo, de conveniências. O cristianismo se identifica com vida viçosa. Na história do cristianismo e do relacionamento do homem com Deus, nós vamos observar que houveram muitos momentos que o cristianismo não foi vibrante, que as pessoas não tinham prazer em estar diante de Deus, que as pessoas muitas vezes se envolveram com mais prazer nas coisas que não estão ligadas à eternidade do que com as coisas da eternidade. Por isso, nesta noite, eu gostaria de que nós pensássemos nesse plano de Deus, de que o cristianismo deve ser vibrante, deve ser entusiástico, deve ser um cristianismo cheio de alegria. O nosso serviço deve ser feito com prazer. Nossa presença na casa do Senhor deve ser motivada por um grande desejo de adorá-lo, como também de ouvi-lo. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo de número 3 e versículo de número 2, é o texto que nós vamos ler nesse momento, e se você encontrou esse texto, vamos lê-lo de pé. Dessa forma você pode se exercitar um pouco mais. Abacuque, capítulo de número 3 e versículo de número 2. Todo mundo achou? Se não achou, misericórdia? Então, se você começar lá no final do Velho Testamento, vai lá Malaquias, Zacarias, e vai voltando, e você vai encontrar Abacuque. Diz assim a palavra de Deus: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos orar. Senhor, estamos aqui para cultuarmos o teu grande e excelso nome, pois tu és o único merecedor de tal glória, de tal honra. Mas viemos aqui também porque entendemos que o Senhor deseja ter comunhão conosco, e nós queremos ter comunhão com o Senhor. O Senhor deseja comunicar vida a nós, e nós estamos interessados nesta vida que o Senhor nos oferece. Então pedimos que a tua palavra, de uma forma poderosa, possa nos alimentar com a tua vida, e que teu Espírito venha alegrar nesta noite os nossos corações, nos fazendo entender e perceber a sua existência. Ó Pai, queremos ter uma vida abundante na tua presença, e cremos que também este é o seu desejo. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações, nos liberta de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, e nos conduza pelo caminho que nos leva a uma comunhão plena com o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nas próximas vezes que eu estiver aqui no púlpito, e eu espero no tempo que o Senhor nos direcionar para isto, eu espero investir um bom tempo falando sobre essa questão do avivamento. E porque eu creio que, diante de toda essa realidade que nós estamos vivendo, eu creio que a Igreja de Deus precisa de um avivamento urgente. Nossa nação está precisando de uma igreja avivada. E se nossa nação está precisando de uma igreja avivada, nós precisamos estar avivados. Eu creio que há uma esperança para mim, há uma esperança para você,
há uma esperança para o nosso lar, há uma esperança para a nossa família, e nós cremos que essa esperança é Cristo. É Cristo. Então precisamos nos encher de Cristo para compartilharmos Cristo, porque ninguém pode dar daquilo que não tem. Se precisamos falar de Deus, precisamos conhecer dele. Se precisamos que as pessoas percebam o poder de Deus através de nossas vidas, esse poder precisa se manifestar nas nossas vidas. Quando pensamos dessa forma, se eu perguntasse a você o quanto de Cristo as pessoas veem na sua vida, você poderia dizer, pastor, cada palavra que eu pronuncio, ela tem glorificado o nome de Deus. Cada gesto meu, cada atitude, cada ação que eu tenho na minha vida cotidiana, as pessoas percebem que eu sou um servo, uma serva do Senhor. Quando eu tenho oportunidade, com grande prazer, eu tenho procurado falar de Cristo, e como isso me é prazeroso, falar de Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu creio, assim como Paulo fala, é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então, quando as pessoas olham para mim, elas percebem a transformação que Cristo operou na minha vida, elas percebem a nova vida que eu tenho em Cristo, elas percebem que eu sou uma nova criatura. Se vocês têm vivido desta forma, então esta mensagem tem por objetivo te manter assim, porque é para isso que Deus te chamou e é desta forma que Deus quer que você viva. Mas se quando você olha para a sua vida, realmente Cristo não está sendo visto em você, suas palavras não glorificam o Senhor, seus pensamentos, suas ações, talvez você vive muito bem uma religiosidade, mas limitada aos templos, quando está diante de pessoas cristãs, então eu creio que essa mensagem é para você, porque você está precisando de avivamento, você está precisando mais de Deus do que você tem tido. Quando nós pensamos na palavra avivamento, é muito comum nós vermos essa palavra associada a uma chama. Se você for lá no Google e digitar avivamento, vai aparecer lá um fogo, alguma coisa pegando fogo, incendiando. E, por certo, esse símbolo se identifica muito bem com aquilo que significa o avivamento. Porque avivamento deve ser entendido como uma necessidade que nós temos de poder espiritual. Porque diante de nós estão desafios, existe uma obra que Deus quer que nós realizemos, existe uma vida cristã em santidade que Deus quer que nós pratiquemos. E nós não temos poder em nós mesmos, os nossos diplomas não fornecem recursos para isto, nós precisamos de poder sobrenatural, nós precisamos de poder espiritual. As palavras, elas podem ser muito bonitas, podemos aqui expressar poesias com rimas, em perfeita concordância, mas precisamos mais do que palavras bonitas, nós precisamos que essas palavras tenham o poder de penetrar os corações e convencê-los e convertê-los a Cristo. Nós temos diante de nós pessoas que precisam de transformação e de libertação, dentre eles parentes, amigos, pessoas próximas a nós, elas precisam de Cristo, porque é fato, se morrerem sem Cristo irão para o inferno, e o amor de Deus foi derramado em nossos corações, e nós não queremos, assim como Deus, que elas vão, e tenham como destino o inferno, e queremos vê-las convertidas. Mas quem pode ter esse poder para convertê-las? Seus corações são como pedras, insensíveis a Deus e a sua palavra, então precisamos de um poder espiritual
para que nossas palavras sejam como dinamites nesses corações petrificados, para que possam se tornarem sensíveis à palavra de Deus. Então precisamos sim de avivamento, porque precisamos de poder espiritual. Não basta uma teologia correta, não basta um respeito muito grande pela palavra. Precisamos de poder para nos relacionarmos com ela e para comunicar ela. O avivamento significa também purificação, porque Deus não comunga com o pecado. Aonde o pecado está, Deus não está. Deus não usa o homem contaminado. É importante que tenhamos em nossas mãos, em nosso coração e nossa mente o verdadeiro evangelho, mas precisamos ser pessoas santificadas para que esse evangelho seja visto em nós de uma forma poderosa e seja ministrado através de nós de uma forma poderosa. Não é só importante crer na verdade, mas precisamos viver esta verdade. Não basta pregarmos contra aqueles que vivem uma vida de pecado, nós temos que ser pessoas santas, que tenhamos autoridade para exortar aqueles que têm vivido de uma forma errada. A palavra de Deus vai dizer-nos que precisamos tirar primeiro a trave dos nossos olhos, para depois tirar o cisco dos olhos do nosso irmão. Então precisamos de avivamento, e avivamento significa purificação, porque o fogo tem essa propriedade. Além de representar um grande poder, o fogo representa também um poder de purificação. O ouro que você pode ter no seu dedo, ele é purificado com fogo. É a forma de torná-lo um ouro de valor. No fogo as impurezas são queimadas, e depois de queimadas, aí você tem esse ouro aí purificado e de valor. Avivamento significa purificação, irmãos, e às vezes como crentes, e apesar de termos o título de crente, e apesar de termos até a salvação em Cristo, essa salvação não tem se mostrado transformadora nas nossas vidas, e temos convivido com o pecado de uma forma pacífica. Avivamento significa nós precisamos de Deus, precisamos nos encher de Deus, porque o contrário da ausência de Deus é a presença da carne. E Gálatas capítulo 5 vai nos dizer de que forma a carne age, e ela provoca contenda, divisão, ódio, rancor, brigas, intrigas, imoralidade, injustiça. E não é isso que Deus tem preparado para nós, e não é esta vida que para essa vida que Deus tem nos chamado. Então, avivamento também significa, precisamos nos encher de Deus, para que não haja espaço em nossas vidas para a carne, porque aonde existe Deus, as obras são diferentes. Aonde não existe Deus, tudo aquilo que se manifesta, certamente será coisas desagradáveis a Deus. Nós cremos, à luz da palavra de Deus, que o pecado trouxe morte. O pecado separou o homem de Deus, separou o homem da vida. E Cristo veio trazer-nos novamente a opção, a oportunidade de termos vida. O homem antes do pecado vivia em uma vida plena, de plena comunhão, de plena alegria, de pleno prazer, de contentamento, de comunhão plena com o Senhor. Mas o pecado o afastou de Deus. Em João capítulo 10, versículo 10, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. E é isso que o inimigo fez com Adão, é isso que o inimigo fez com Eva, é isso que o inimigo tem feito com os homens. Mas Deus veio vencer a morte, e Ele diz no final do versículo 10, eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Quando nós dizemos que precisamos de Deus e mais de Deus, nós estamos dizendo que precisamos mais de vida. A nossa
A igreja de Deus precisa de um avivamento, irmãos. Infelizmente, nós podemos perceber, estatisticamente, o número de cristãos é maior do que foi no passado. Estatisticamente, dizem que o cristianismo está crescendo. Mas quando nós olhamos para a realidade da nossa sociedade, apesar da estatística dizer que somos mais do que fomos ontem, o efeito desse número maior de cristãos no nosso Brasil não tem se revelado um fator diferenciador. O pastor Thomas disse que quando ele chegou aqui no Brasil, na década de 60, ele lia a estatística sobre o Brasil e dizia que o Brasil tinha 5% de cristãos. Os últimos censos do IBGE dizem que hoje nós somos 23% de cristãos. Ou seja, cerca de 1/4 da nossa população, entre aspas, é cristã. Mas se nós olhássemos para o conceito de moralidade e de valores da década de 60 e olharmos para o conceito de moralidade e de valores do nosso século, da nossa década, a pergunta é: esses 23% melhoraram a questão moral e de valores do nosso Brasil? Não. Muitos têm o nome de cristão, mas não têm Cristo. Muitos são chamados de vivos, porque aceitaram Cristo, mas vivem como mortos, sem Cristo. Porque o cristianismo é mais do que uma religiosidade. O cristianismo é um estilo de vida, é uma forma de vida. O cristianismo faz com que o nosso eu morra e a pessoa de Cristo apareça. Esse é o verdadeiro cristianismo. O cristianismo, ainda que a nossa pessoa aparece, esse não é o cristianismo que o Senhor trouxe. O Senhor não veio para que continuássemos os mesmos. O Senhor veio para nos libertar da morte e nos fazermos diferentes. Amém. Nossa nação está precisando de uma igreja avivada, que venha realmente ser sal e que venha realmente ser luz. Porque se não formos aquilo que precisamos ser, certamente não haverá esperança. Nada vai mudar. Porque eu creio que a única coisa que pode mudar nossa nação é Cristo. É o Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho pregado antes de nossas palavras com as nossas vidas. Diz um escritor cristão que nós devemos pregar Cristo sempre e, se necessário, falarmos de Cristo. O que nós somos fala mais do que o que nós falamos. Você sabia disso? Quando as pessoas olham para nós e conseguem presenciar o poder transformador, libertador, consolador, aquele poder que nos alegra, que nos faz pessoas felizes, eles vão desejar ter o nosso Deus. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, quando falava de Cristo a ela, e ela disse: pastor, se ser crente é ser como certas pessoas que eu conheço, que se julgam cristãos, eu prefiro ficar na minha religião. E é verdade. Quando nós, como cristãos, não inspiramos as pessoas a desejarem uma vida que Deus manifesta em nós, então não somos realmente cristãos, porque as pessoas precisam ver Cristo em nós, amém? Aonde Cristo chegou, aonde Cristo está, as coisas são diferentes. Se existia trevas, agora existe luz. Se havia escravidão ao pecado, agora há liberdade, amém? É isso que o cristianismo faz. E é isto que significa sermos avivados. Para alguns, sermos avivados significa barulho, emocionalismo, mas no sentido cristão e bíblico, ser avivado significa manifestar através dos atos o fruto do Espírito.
Se você quer saber se uma pessoa é cheia de Deus, leia Gálatas capítulo 5, versículo 22, e comece a olhar para ela e ver se existe nela aquelas características do fruto do Espírito. O que diz lá Gálatas capítulo 5, versículo 22? Vá lá para lá. E o texto começa dizendo, mas o fruto do Espírito é. Primeiramente, o texto está dizendo que você não pode ter um e não ter o outro. Ou você tem, ou você não tem. Então, ele está dizendo, se uma pessoa é cheia do Espírito, cheia da vida, é uma pessoa avivada, o que você vai ver nela? Amor. Uma das características de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que você percebe nela o amor de Deus. Ela ama. Ela ama o inimigo. Ela faz bem àqueles que os aborrece. Ela ama também o amigo. Ela está junto com ele, com o amigo, nos momentos de lutas e de necessidades. As suas ações são ações de piedade. Mas a Bíblia também diz que aqueles que são cheios do Espírito Santo, você olha para eles, eles são pessoas felizes, gozo, alegria. Não são carrancudos, bicudos, emburrados. Porque não combina a presença de Deus com estas coisas, combina? Não. Por isso, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de gozo. Nós cremos que todas as coisas concorrem para o bem, amém? Amém. O irmão Cadu estava ali dizendo, olha, na sexta-feira, meu carro ficou inundado. Quando foi que bateram no carro, Cadu? Terça-feira bateram no carro da minha mulher. E na semana retrasada, passadas lá, arrombaram e roubaram a casa dele. Eu falei, nossa, é um negócio... Mas eu gostei muito das palavras dele, sabe, pastor? Eu sei que isso aqui é o inimigo, eu quero servir o Senhor, eu quero estar fazendo a vontade de Deus, mas ele está tentando me afastar disso. É fácil a gente sorrir quando as coisas, olha, aumentou o salário, meu patrão aumentou meu salário, olha, a Cláudia vendia um imóvel de R$1 milhão, nossa, alegria. Mas a presença de Cristo, irmãos, nos dá alegria em todos os momentos, inclusive nos momentos que não se justifica a alegria. Porque é isso aqui. Eu creio que se o cristianismo não faz diferença, se o que nós podemos sentir é o que as outras pessoas sentem, então a que serve o cristianismo? O texto diz que eles têm paz. Não estão intranquilos, inseguros, porque a presença de Deus nos faz entender isso. Nossa segurança não está no plano econômico do Brasil, amém? Não estamos seguros em função do que o presidente da República é Temer, ou outro. Nós estamos seguros porque estamos nos braços do Senhor. E aquele que está cheio de Deus tem essa paz. Existem os desafios, existem os problemas, existem as dificuldades, mas ele crê que em Cristo somos mais do que vencedores. Além de existir paz, são longânimos. Eles entendem que as coisas precisam melhorar e as pessoas precisam mudar, mas infelizmente nem todas mudam na hora que a gente quer que elas mudem, e às vezes precisamos esperar que as coisas aconteçam. Então, por isso, ser cheio do Espírito Santo nos liberta de ansiedade. Nos faz entender que tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, tudo tem a sua forma, e Deus é soberano e Ele está sob o controle de todas as coisas. Deus não chutou a bola e deixa ela ir para onde quiser, Deus está controlando, amém? A Bíblia diz que os nossos cabelos, o cabelo da nossa cabeça está contado, até o do Walter.
Talvez você não vê nenhum lá, Deus sabe, Deus conta, sabe quantos tem lá. Deus, Ele controla as mínimas coisas e as grandes coisas, amém? A Bíblia diz que o coração do rei está na mão de Deus. Você pensa que o Temer é todo poderoso? Não é não. Ele só faz o que Deus permite que ele faça. E se Deus disser não, ele não faz. Porque Deus é soberano. Então, por isso, aqueles que estão cheios do Espírito Santo, eles confiam, descansam, creem. Aqueles que são cheios de Cristo, as suas ações promovem o bem. Quando sai palavra de suas bocas, não são palavras de destruição, de maldição, são palavras de benignidade. Pessoas cheias de Cristo, se eles não podem ajudar, atrapalhar, elas não vão, amém? Se não tem palavra boa para dizer, palavra má não vai sair da boca. Se não podem ajudar, atrapalhar, não vão. Mas pessoas cheias de Cristo não são assim, elas têm sempre algo a dar, sempre têm algo a oferecer, sempre podem ajudar com alguma coisa, porque pessoas cheias de Cristo são pessoas que aceitam ser servos. São servos. Você não precisa dizer nada, é só ter a oportunidade, eis-me aqui. O que eu posso fazer para ajudar? Mas o texto diz, são cheias de bondade. E além de bondade, são pessoas de fé. Elas creem. Elas creem naquilo que os olhos não podem ver. Elas creem naquilo que o tempo futuro vai revelar, mas elas creem. Para elas é como que já estivesse existindo, mesmo que os olhos não pudessem contemplar. Porque pessoas cheias do Espírito Santo, elas creem em Deus. Elas confiam no poder de Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo são mansas. Elas são diferentes daqueles que dizem, pastor, eu sou homem, meu sangue não é de barata. Não, pessoas cheias do Espírito Santo, não é que tem sangue de barata, não, o sangue ferve na veia, mas são pessoas que não se deixam dominar pela ira pecaminosa. Elas têm indignação em relação à injustiça, em relação à imoralidade, à violência, mas elas não se deixam vencer pelo mal. Elas vencem o mal com o bem. São pessoas cheias do Espírito Santo. São pessoas temperadas. E pessoas temperadas são assim, elas agem sempre igual. Pastor, não chega perto de mim não, que hoje eu estou nervoso. Então, você está precisando de Deus. Porque a pessoa que está cheia de Deus, você pode chegar perto dela toda hora, amém? Não precisa escolher hora, não precisa escolher palavras, não precisa escolher gestos, é a pessoa cheia de Deus, ela vai saber responder da forma adequada. Ela tem nacionalidade baiana, cearense, italiana, mas agora ela é controlada pelo Espírito. A velha criatura foi sepultada. E agora o que aparece é uma personalidade divina. Agora, quando eu olho para esse texto e o significado que ela tem, eu pergunto, nós estamos cheios do Espírito Santo? É isto que os nossos atos têm testemunhado? O fruto do Espírito está em nós? Talvez humildemente devemos dizê-lo, não estou cheio do Espírito. Mas precisa estar. Porque se não estamos cheios do Espírito, estamos cheios da carne. E a carne não vai mudar o nosso Brasil. A carne não vai mudar a nossa família. A carne não vai abençoar as nossas vidas, ela vai promover miséria e destruição. Porque a única forma de que as coisas sejam melhores é se Deus estiver em nós e agindo através de nós. Você crê nisso? É. Amados irmãos, na história, nós podemos perceber
que quando o homem se afastou de Deus, a vida não foi alegre, não foi feliz. Mas quando o homem se aproximou de Deus, a vida foi vibrante, alegre, festiva. Então, você quer ter uma vida alegre? Se encha de Deus. Você quer ter uma vida de sabedoria? Se encha de Deus. Você quer ter uma vida de vitória? Se encha de Deus. Você quer ter palavras que edificam e abençoam o seu irmão? Se encha de Deus. Porque se encher de você, vai fazer com que também as pessoas se encham igualmente de você. O crente não pode estar morto, precisa estar vivo, amém? E a única forma de estarmos vivos é tendo Cristo, porque Cristo é vida. Quando o homem se afastou de Cristo, de Deus, lá no Éden, ele abraçou a morte. Mas para nos desvencilharmos da morte, temos que abraçar Cristo. Temos que abrir o nosso coração para recebê-lo. Não é fácil ser cristão. Temos o inimigo de nossas almas, temos os desafios que nos cercam. Mas eu creio que existe poder em Deus para nos fazer vitorioso em todas as situações, amém? Amém. O pecado nos afasta de Deus, irmãos, e nos afasta da vida. Por isso, precisamos tirar o pecado da nossa vida, para que só haja lugar para Deus. Precisamos de vida. Avivamento é como sangue para o corpo. Se parar de ir sangue para o seu pé, sabe o que vai acontecer com o seu pé? Ele morre. Se Cristo deixar de se manifestar através da nossa vida, sabe o que nós seremos? Mortos. Porque vida só existe quando existe Cristo, e quando não existe Cristo, é morte. Mas Cristo é uma coisa assim, não sei se já teve essa experiência. Eu levanto de manhã, e eu procuro lá, você já percebeu isso? Quando você toma um bom café da manhã, dá fome cedo? Não sei se você já percebeu isso. Foi lá para aquele hotel, já viu o café da manhã de hotel? É uma benção. E tem lá fruta, e tem lá suqueiros, e tem ovo, e tem salsicha, e tem bolo, e tem... Ai, irmãos, é uma benção aquele negócio. Aí você vai lá e você come como você come na sua casa. Aí depois você comeu, falou assim, não vou, agora nem vou almoçar, mas quando chega na hora do almoço, o que acontece? Você come. E se tiver café da tarde, você come. E se tiver janta, você come também. E você fala, como vai ter fome? É assim, quando a gente se alimenta de Deus, a gente tem fome de Deus. E sabe por que muitas vezes orar 10 minutos é muito? Porque a gente não está alimentado de Deus, porque se você estiver alimentado de Deus, você vai querer mais de Deus, porque Deus é bom. Deus é bom, a sua presença é maravilhosa, ela emana graça, alegria. Então, quando você come uma coisa gostosa, você quer comer mais, não é assim? Quando eu como um pedaço de pudim, é vontade de comer o pudim inteiro, porque é bom. Por isso a Bíblia vai dizer, provai e vede que o Senhor é bom, porque se você comer Deus uma vez, eu estou parafraseando, e usando uma figura de linguagem, tá bom? Mas se você comer Deus, você vai desejar comer mais. Mas sabe por que a gente não tem desejado comer mais? Porque não temos comido nem pouco. Nem pouco. Experimenta Deus. Você vai perceber que 10 minutos é pouco. Um capítulo é pouco. Um culto só na semana é pouco. Porque quando a gente experimenta Deus, a gente tem vontade de Deus. A gente vem na quarta, a gente vem domingo de manhã, a gente vem domingo à noite. Se tiver outro culto, a gente vem também. Porque a gente tem sede da palavra de Deus. Nós queremos Deus. Porque é assim. Na história de cada avivamento, dentro ou fora da Bíblia, lemos que Deus purifica, livra do mal e do pecado, tira a escória, as coisas que estavam impedindo o progresso da causa, a manifestação da vida. Então, quando pensamos em avivamento, estamos dizendo ao Senhor, tira tudo que impede o Senhor na minha vida, tira tudo que impede o poder do Senhor se manifestar e se manifestando através da minha vida,
Porque esta é a forma de avivar, é tirar aquilo que significa morte, e pecado é morte. Então, se queremos ter uma vida vibrante na presença do Senhor, a primeira coisa que precisamos é limpar o altar, é purificar o altar, para que Deus ali manifeste o seu poder e a sua graça. Se queremos ter uma vida avivada, temos que chegar diante do Senhor e dizer como o salmista: sonda-me, ó Deus, e veja se há em mim um caminho mau. Porque às vezes nós estamos buscando emocionalismo. Pastor, esse hino foi tão bonito, eu chorei na hora dele. Ok. Mas isso fez de você um crente melhor? Não, então não teve valor. Porque tem stand-ups aí, esses programas de entretenimento, que talvez alegram melhor do que eu. Mas é isso que nós estamos buscando? Um sorriso no domingo às 20h30 e uma semana inteira triste? Não, não é isso. Porque isso o mundo faz melhor do que nós, melhor do que nós. Não é isso que viemos buscar aqui, nós viemos buscar Cristo, e queremos sair daqui cheio de Cristo, e queremos continuar com Cristo, e chegar no próximo domingo cheio de Cristo, e nos sentirmos mais de Cristo, até termos Cristo em abundância na nossa vida. O avivamento, irmãos, é sempre indicado como uma obra ativa, intensiva de Deus. E nós, quando nós temos o entendimento claro de quem é Deus, sabe o que nós iríamos fazer? Aquilo que diz o salmista no capítulo 85 e verso de número 6. Olha o que diz o salmista no capítulo 85 e verso de número 6. Se nós experimentamos Deus, nós vamos ter percebido de alguma forma essa maravilha que é Deus. E se temos nos afastado de Deus e não temos percebido em nossas vidas a maravilha que é Deus, sabe o que nós vamos fazer? Fazer como o salmista disse: não tornará a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? O salmista está dizendo: Senhor, estamos tristes, Senhor, não há alegria, não há gozo. Nossas palavras não são palavras de bênção. Senhor, quando é que o Senhor vai trazer novamente aquela vida, aquela alegria, aquele prazer que eu tive em algum momento quando eu te conheci? Quando o cristianismo para mim foi vibrante, estar na sua casa era um prazer, ler a tua palavra, orar, conversar com o Senhor. Quando virás novamente a manifestar essa vida em mim? Porque se realmente você teve um encontro com Cristo, você percebeu, que bênção é ter Deus. Mas talvez os anos passaram, e esse prazer já não existe mais. Mas se esse prazer não existe mais, não é porque Cristo se tornou inoperante, não portador de paz e alegria e de contentamento. Se esse prazer não existe mais, é porque nos afastamos de Deus, nos desligamos dEle. Por isso, nessa noite, eu gostaria de dizer para você: Deus é bom, e você precisa se encher dEle. O mundo precisa conhecer Deus, e Deus disse que a forma que o mundo conhece Deus é quando Deus é visto na sua vida. E se a igreja de Deus não fazer com que o homem conheça Deus, então, irmãos, tudo está perdido. A família será destruída, a igreja deixará de existir, porque a única coisa que nos faz vivos e significativos e necessários é se temos Cristo, é se Cristo é vivo em nós, porque se Cristo é vivo em nós, nós pregamos esperança. Talvez você é uma daquelas pessoas que olha para tudo que está à sua volta e diz: não tem jeito, tudo está acabado,
Realmente você precisa de um avivamento, porque quando a gente tem Cristo, sempre cremos que há esperança. Talvez não há esperança generalizada, mas há esperança. Há esperança para a sua família, há esperança para a pessoa que está ao seu lado, há esperança para a nossa igreja. A Bíblia diz que ficará um número de remanescente, de pessoas cheias de Deus, crendo e confiando no Senhor. E eu quero crer que Deus deseja que sejamos nós. Nós podemos fazer diferença onde nós estamos, você pode fazer diferença onde você está, mas você não fará diferença se Cristo não for visto em você. Mas se Cristo for visto em você, que grande diferença você fará. Porque você vai dizer às pessoas que ainda é possível ser feliz, que ainda há sentido na vida, ainda há alegria em viver, ainda há vitória, ainda há esperança, ainda podemos ter nossas necessidades supridas, nós podemos nos libertar dos nossos pecados que nos escravizavam, porque é isso que Deus faz, aonde Ele chega a vida e chega com abundância. Você precisa de Deus, não de mais um culto, não mais de uma hora na igreja, mas precisa de Deus. Você deveria ter chegado aqui, dizendo: eu preciso de Deus, me encha, Senhor, me encha com a sua presença, me encha com a sua palavra, com a sua verdade, me encha com a sua paz, com a sua alegria. Deve ser esta a sua motivação, mas só será esta, quando você experimentar e perceber quem Deus é. E o dia que você conhecer Deus, você não vai querer sair da sua presença. O dia que você experimentar a comida que Ele é, você vai desejar comer mais. Quando você perceber o que vem do trono da graça de Deus, você vai ficar ajoelhado, prostrado diante desse trono, pedindo: Senhor, me dá mais, porque eu preciso mais de Ti.